Fala, galerinha do 8º ano, meu nome é Cledson Pereira, professor de História. Vamos para uma aula de História que exige o tema hoje, imperialismo norte-americano, o domínio dos Estados Unidos sobre a América Latina, especialmente. Então, o imperialismo dos Estados Unidos, nós vamos hoje compreender os fatores que levaram este país, esta nação, a exercer tanta influência política nas sociedades da América Latina. Tá? Vamos pensar da seguinte forma. A América, que é o continente que chamamos hoje, o continente que moramos, que vivemos, desde a América do Norte até a América do Sul, do Alasca à Patagônia na Argentina, começou a ser invadida e colonizada por europeus a partir do século XV. Este tipo de exploração e colonização vai ser diferente na América do Norte, que ocorreu na América do Norte, com a colonização inglesa, das demais, especialmente espanhola e portuguesa, nas Américas Centrais e do Sul. A partir do século XVIII, com o enfraquecimento do sistema de metrópoles lá na Europa, o poder do europeu vai diminuir em suas colônias, vai começar o início de um processo de independência dos povos americanos. Este processo de independência vai ter início em 1776, justamente com os Estados Unidos da América. Então, os Estados Unidos, que é a maior força bélica do mundo atual, é a primeira nação independente do continente americano. Anos mais tarde, o Haiti vai se tornar independente. É curioso falarmos do Haiti, porque talvez seja a nação com maior problema de desenvolvimento social do continente americano, mas é a segunda nação a tornar-se independente da nossa história. Aqui nós temos o Paraguai em 1811, a Argentina em 1816, o Chile em 1818, Venezuela e Colômbia em 1819, aí é um processo de independência da América Latina, da América Espanhola, comandada por Simón Bolívar e José de San Martí, que vocês já estudaram. Nós temos o México em 1821, Brasil e Equador em 1822, o Brasil também está inserido neste processo, o Peru e a Bolívia em 1824 e 25, o Canadá, anos mais tarde, em 1867, e finalmente Cuba, em 1898. Então, praticamente o século XIX inteiro foi um século de independências, processos de emancipação dos povos da América do Norte e da América Latina. O que vai diferenciar a partir deste momento? Será que estes países que se proclamaram independentes eram realmente independentes? Vamos estudar aqui então. Os Estados Unidos se colocam na posição de defensor dos interesses dos americanos. Nós temos que entender que países como o Brasil, como o México, como Cuba, realmente tornaram-se independentes dos europeus, mas ficaram dependentes economicamente e politicamente do país mais poderoso do continente, que é os Estados Unidos. Portanto, ele passa a exercer uma forte influência militar, econômica e política nas nações recém-independentes. E vai começar a utilizar de políticas criadas por eles para defender os seus interesses econômicos nesses países. Primeiro, a doutrina Monroe, lançada em 1823 pelo presidente James Monroe, pregava a não recolonização da América por europeus. Então, os Estados Unidos se coloca na condição de exigir que a Europa não recolonizasse os países latino-americanos. Ele se colocava na condição de, se algum país europeu tentar invadir e recolonizar uma nação independente do continente americano, os Estados Unidos iria intervir de forma militar. Nós temos que entender o seguinte, é uma ação boazinha dos Estados Unidos? Não. Ele quer exercer o poder de
comandar estes países, o poder político e econômico, no lugar destes europeus. Ele não vai explorar, não vai ser uma exploração como foi feita pelos europeus. Vai ter ali uma atividade comercial, ele vai estar próximo do governo destes países, vai exercer uma forte influência, mas não vai permitir que europeus novamente venham recolonizar os países americanos. O destino manifesto, acreditem se quiserem, os Estados Unidos se colocavam numa missão divina. Para eles, Deus havia determinado que o país chamado Estados Unidos da América levasse a civilização aos que consideravam bárbaros e selvagens. Quem são esses bárbaros e selvagens? Nós. O resto do continente americano. Então, ele se coloca numa posição superior socialmente, politicamente, economicamente aos demais povos. Então, para a sociedade americana da época, o destino manifesto era uma missão divina de comandar os países considerados inferiores. E vai exercer este destino manifesto em várias situações, para justificar ações de intervenção política e até militar naqueles países. O domínio comercial. Como eu falei antes, os Estados Unidos vão tentar uma forma de domínio diferente daquela exercida pelos europeus séculos antes. O que o europeu fez? Ele invadiu a terra, ele impôs a sua vontade sobre os povos dominados, ele explorou os recursos naturais até a extinção de alguns desses recursos, tirou tudo que era valioso destes países e foi embora. Os Estados Unidos vai exercer um domínio diferente. Ele vai criar um laço comercial que vai gerar lucro a parte da sociedade dominada, mas que vai atender os interesses de grandes empresas americanas. Temos que pensar o seguinte, a industrialização americana está crescendo no século XIX. Ainda não é uma potência mundial, mas já é uma potência americana. É o país mais industrializado de todo o continente. Então, este país vai começar a levar as suas indústrias, as suas empresas para os países menos desenvolvidos, vai explorar estes recursos sobre a alegação de uma relação comercial favorável aos dois países, mas que vai defender inicialmente somente os interesses destas empresas. É uma forma diferente de impor a sua relação comercial, de impor a sua vontade comercial, onde claramente quem se beneficia da maior parte destes lucros são as empresas norte-americanas. Vão ter empresas mineradoras no Chile e na Bolívia, petrolíferas no México e na Venezuela, por exemplo. A Venezuela é um dos maiores produtores de petróleo do mundo até os dias de hoje. Os Estados Unidos, até nos dias atuais, tentam exercer um domínio sobre o petróleo produzido na Venezuela. Açucareiras em Cuba e fruticultoras em países da América Central. Então, nós temos uma gama muito diversificada de ações comerciais, desde a produção de alimentos a petróleo, dividido e espalhado em vários países da América Central e América do Sul. Então, os Estados Unidos está preparando um terreno onde suas empresas vão conquistar lucros significativos numa sociedade que cansou de ser explorada, mas que, apesar de independente, foi permeada por várias ditaduras pós-independência. Essas ditaduras pós-independências muitas vezes geravam governos corruptos, que se favoreciam, que se beneficiavam do interesse de empresas norte-americanas no seu país. Apesar do dinheiro investido pelas empresas norte-americanas nestes países, nestes setores, grande parte da população estava na miséria. Então, o dinheiro, o lucro gerado por essa atividade comercial, essa atividade industrial americana, ficava na mão de
uma parcela muito pequena da sociedade. Veio aí, então, a política do porrete. O presidente Theodore Roosevelt lançou um tipo de política chamada de Big Stick. O que é Big Stick? É a intervenção obrigatória dos Estados Unidos para defender os interesses de suas empresas, chamado também de Corolário Roosevelt. Ele falou o seguinte: para tratar da relação comercial com estes países, nós temos que falar macio e usar o porrete. Por isso que ficou chamada a política do porrete. Quer dizer o quê? Os países latinos deveriam cumprir suas obrigações comerciais com as empresas norte-americanas. Caso não cumprissem, poderiam sofrer intervenção militar dos Estados Unidos. Resumindo, mesmo você não concordando com a política comercial dos Estados Unidos, que colocou empresas em seu país, você deveria cumprir com essas obrigações. Se você tentasse qualquer forma de resistência pela política do porrete, os Estados Unidos poderiam invadir o seu país. Aí é o poder comercial sendo substituído pelo poder militar. Vou dar um exemplo de intervenção dos Estados Unidos. A ditadura brasileira dos anos 60, ela sofreu uma ameaça de invasão norte-americana. Caso o João Goulart oferecesse uma resistência ao processo de criação da ditadura, existia um porta-aviões pronto para desembarcar nas praias brasileiras e o Brasil poderia ser invadido por fuzileiros navais americanos. Então, esse tipo de pensamento americano de intervir militarmente em qualquer nação do continente americano persistiu até o século XX e existe até hoje. Tudo bem, em menor escala, porque a política do porrete atualmente ela não vai ser tão aceita, tão bem vista como no século XIX. Mas, inicialmente, lá no século anterior, no século XIX, esse tipo de pensamento americano, desde o Destino Manifesto, com sua missão divina de dominar os povos americanos e impor a sua vontade pela política do porrete, estabelece clara a vontade norte-americana de ser o grande imperialista, o grande dominador do continente americano. Até os dias de hoje, os Estados Unidos têm grande influência em decisões políticas, comerciais em vários países do continente americano. O caso cubano, que é um caso muito interessante. Cuba se tornou independente da Espanha somente em 1898, ou seja, final do século XIX. Quem forneceu bases militares para este processo foi justamente Estados Unidos. O que os Estados Unidos ganhou com a independência de Cuba? Colocou na Constituição cubana algo chamado de Emenda Platt. A Emenda Platt cedia um território dentro de Cuba para a implantação de uma base militar americana, chamada de Baía de Guantánamo. Esta prisão existe até os dias de hoje. Então, está na Constituição cubana que Guantánamo foi cedida aos Estados Unidos. Aí nós temos uma grande demonstração da vontade deste país de exercer, de expandir os seus territórios, mesmo tendo que criar prisões em outros países. A Emenda Platt sustentou governos corruptos de Cuba, permitiu que os Estados Unidos enviassem tropas militares regularmente para sufocar rebeliões cubanas e só foi extinta na Revolução Socialista de Cuba dos anos 60. Então, os Estados Unidos passou a exercer um poder muito grande no governo cubano, especialmente numa ditadura de Fulgêncio Batista, e só teve essa influência
de certa forma, restringida quando Cuba se torna socialista lá nos anos 60 com o governo de Fidel Castro. Mesmo assim, ainda existia uma forte influência dos Estados Unidos na política cubana. De que forma? A Baía de Guantánamo continuou sobre o poder do americano e os Estados Unidos decretou um grande embargo comercial contra Cuba. Sempre pensamos que Cuba, do Fidel Castro, foi um país extremamente pobre, mas temos que lembrar também que os Estados Unidos não permitiam que países capitalistas, especialmente países americanos, realizassem comércio com Cuba. Então nós temos que olhar sempre os dois lados. Outro caso interessante, o Canal do Panamá. Se você pegar aí um mapa, você vai ver que o Panamá é uma estreita faixa de terra lá no início da América Central. Qual a importância deste país? Neste momento, esse território pertence à Colômbia. E o governo francês, uma empresa francesa, estava construindo uma ligação marítima entre o Oceano Atlântico e o Pacífico, passando pelo Panamá. Qual a importância disso? O atalho por vias marítimas, o atalho da rota comercial. Se você pensa bem, se está lá na costa oeste dos Estados Unidos e pretende levar uma carga para a Europa, por exemplo, você teria que contornar a América do Sul. Com o Canal do Panamá, você pode cortar pela América Central. Então, era algo muito valioso, algo muito importante, que despertou o interesse imediato dos Estados Unidos. Essa construção foi cedida a uma companhia francesa em 1888. Esta companhia não tinha recursos financeiros suficientes para construir, para terminar este projeto, e ofereceu aos Estados Unidos da América. Os colombianos, que detinham a posse da terra, não aceitaram. Não permitiriam que os Estados Unidos construíssem o Canal do Panamá. O que os Estados Unidos fizeram? Promoveram uma revolução, incentivaram que a sociedade do Panamá proclamasse a sua independência em relação à Colômbia. Quando o Panamá se torna independente do povo, do povo colombiano, do país colombiano, permite que os Estados Unidos construam e terminem a obra do Canal do Panamá. Os Estados Unidos controlaram aquela região por quase 80 anos. Somente que no início dos anos 80, final dos anos 80, que este domínio sobre o Canal do Panamá foi devolvido ao próprio país. Se olharmos na história dos países, especialmente da América Central e América do Sul, no século XX, todos sofreram influência da política norte-americana. Desde o século XIX, passando pelo século XX, nós não vamos conseguir enxergar quase nenhum país do continente americano que não sofreu influência da política imperialista e expansionista dos Estados Unidos. Nós podemos tentar agir contra, mas até hoje a política brasileira, por exemplo, depende da política econômica dos Estados Unidos. Tudo começa quando os Estados Unidos iniciam este processo de expansão comercial, dominação política lá no século XIX. As ações que foram iniciadas lá no século XIX refletem até hoje no século XXI. Hoje, estes países consolidados, a maioria com economias fortes, não tão fortes como a Europa, não tão fortes como a própria América do Norte, mas fortes pensando somente em América do Sul, ainda dependem da vontade comercial dos Estados Unidos. Este realmente foi um processo de imperialismo muito bem sucedido que permite que os norte-americanos exerçam suas vontades, seus interesses no resto dos países americanos. A aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.